Boa noite a todos, eu me chamo Simone Valverde, sou trabalhadora da Casa de Teresa d'Ávila e estamos mais uma vez hoje reunidos para o nosso estudo semanal do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós vamos estudar o capítulo 20, item 5, os trabalhadores da última hora. Para tanto, nós vamos inicialmente fazer a nossa prece, elevando os nossos pensamentos a Deus, nos acalmando e rogando a espiritualidade benfazeja da nossa casa, aos diretores da nossa casa, Teresa d'Ávila, Rafael, Ubirajara e Francisco de Assis, os diretores espirituais, para que nos envolvam, para que nos ajudem a compreender todo esse estudo, porque para nós que estamos aqui fazendo o estudo, é muito mais necessário, a necessidade ainda é maior, né, para aquele que faz o estudo. Então rogamos que nos envolva para que o nosso estudo saia contento e para que consigamos traduzir o Evangelho de Jesus para todos aqueles que queiram e precisem ouvir. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus queridos, eu estou dando boa noite, mas eu estou gravando de dia, né? Essa semana na nossa cidade aqui do Rio de Janeiro está bastante quente. Então vamos já pedir perdão pelo cenário, porque é o cenário menos quente, né, da nossa casa. E aí o item 5, ele nos traz sobre os trabalhadores do Senhor. Eu vou lendo alguns itens, porque todas as passagens do Evangelho de Jesus são de extrema importância, né? Na verdade, são o nosso código espiritual. A gente tem o código civil, né, que rege a nossa vida material, e a gente tem o código moral, código espiritual, quer dizer, o código moral que rege a nossa vida espiritual. Então, nós vamos ver que essa passagem é uma passagem assim que nos toca muito, especialmente nós espíritas, e especialmente ainda mais nesse mês de dezembro, onde a gente se sente, ou gostaria de se sentir, né, mais próximo de Jesus, e também pelo fato de nós estarmos envolvidos nos trabalhos da nossa casa, que é o Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila. Então, começa assim, né, os trabalhadores do Senhor, item 5. Chegastes ao tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Então já chegamos a esse tempo, né? Onde se cumprirão as coisas anunciadas para a nossa transformação. Felizes serão aqueles que tiverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro objetivo que a caridade. Então serão felizes aqueles que tiverem trabalhado, né? Jesus sempre, nós temos essa passagem que sempre nos lembramos de Jesus, que o Pai trabalha até hoje, então ele também trabalha, né? E mostrando que nós temos que fazer, porque senão esse trabalho não é válido no campo espiritual, no campo moral, não é válido para o Senhor, no campo do Senhor, desde que tenhamos desinteresse e caridade como o nosso único objetivo. E aí ainda prossegue, né? E aí prossegue ainda dizendo: seus dias de trabalho serão pagos por 100 vezes mais do que esperavam. Quer dizer, a gente não tem que pensar em trabalho, mas o Evangelho de Jesus nos traz que o nosso trabalho com desinteresse e sem outro objetivo senão a caridade, ele é pago 100 vezes mais do que a gente espera, né? A gente não deve esperar. Felizes serão o que houverem dito aos seus irmãos: trabalhemos juntos, irmãos, e unamos nossos esforços para que o Mestre, ao chegar, encontre a obra terminada. Então, é o que a gente procura fazer, e como eu falei inicialmente, especialmente nesse momento de Natal, né? A nossa casa já tem um trabalho contínuo, seja um trabalho assistencial em relação, que quando a gente está ali no artesanato, quando a gente está na costura, a gente está aprendendo, né, uma habilidade, mas na verdade o fruto daquele nosso trabalho vai ser revertido através do bazar para o nosso trabalho do Café com Fé.
Então, o café com fé, o nome já diz, né? Ele leva não só o café material, mas a fé, a esperança que faz com que o espírito não se desanime, né? Para que ele se mantenha esperançoso, para que ele se mantenha motivado e enxergado aos olhos dos outros seus irmãos como igual, para continuar, para que ele se sinta fortalecido para aquela prova que ele está tendo na Terra nessa encarnação. E da mesma maneira nós fazemos nas jornadas, né? Na jornada de Francisco de Assis, que a gente faz em Corpus Christi, e agora na jornada de Natal, na caravana de Natal, que nós fazemos no dia de Natal. Então, felizes serão aqueles, né, que houverem dito aos seus irmãos, trabalhemos juntos para que o Mestre, ao chegar, né, quando o Mestre chegar, especialmente, como eu disse, agora no Natal, nos diga: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que fizeste calar vosso ciúme e vossas discórdias, para não deixar que a obra sofresse. Então, o mais importante é a obra no bem. Porém, infelizes daqueles que, pelas suas divergências de opiniões, tiverem retardado a hora da colheita, porquanto a tempestade virá e eles serão levados pelo turbilhão. Nesse momento gritarão: graça, graça, mas o Senhor lhes dirá: por que pedis graça, vós que não tiveste piedade dos vossos irmãos? Que lhes recusaste estender a mão, que esmagaste o fraco em vez de ampará-lo? Por que pedis graça, vós que procuraste recompensa nos prazeres da terra, na satisfação do vosso orgulho? Já recebeste a vossa recompensa, tal como a desejaste. Não peçais mais nada. As recompensas celestes são para aqueles que não pediram as recompensas da terra. E aí ele continua para concluir essa primeira parte do nosso estudo. Deus realiza neste momento a enumeração dos seus servidores fiéis e tem marcado cuidadosamente aqueles que só têm a aparência do devotamento, para que não usurpem o salário dos servidores corajosos, porquanto que não recuarem diante da sua tarefa que ele vai confiar aos postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. E se cumprirão estas palavras: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Quem traz isso para a gente é o Espírito de Verdade, né? Paris, 1862, quer dizer, o próprio Mestre, né? E aí, quando ele fala isso para a gente, sobre aqueles que só têm a aparência do devotamento, não cabe a nós ficarmos preocupados em apontar o nosso irmão que ainda não compreendeu o que a gente até já conseguiu alcançar, porque a gente também, né? Eu sempre falo que o mundo de provas e expiações é o segundo ano, né? Eu ia falar segunda série, mas mudou, né? É o segundo ano. Porque se o primeiro ano é o mundo primitivo, nós ainda estamos no segundo ano. Então não adianta que nós pensemos que somos um espetáculo, porque não somos. Estamos no caminho, mas precisamos caminhar, conforme diz a nossa patronessa, com determinação, com coragem. E como diz Leon Denis, precisamos caminhar pela nossa vontade. Então nós temos que usar as potências da nossa alma para nos fortalecer essa caminhada, para nos manter a caminho. E aí aqueles nossos irmãos que trabalham, mas que ainda não têm o devotamento, nós até estudamos outro dia, né, no nosso estudo dos médiuns antes das reuniões públicas, né, o estudo do COMP, foi discutido isso, né, sobre aqueles irmãos que participam, né, eles participam das caravanas, participam do trabalho, mas eles ainda não têm aquele devotamento. Aí você vai dizer: mas não vale o trabalho? Claro que vale. Todo nível de trabalho no bem vale. Agora, quando ele começar a sentir o trabalho dentro dele, quando ele começar a ver que aquilo que ele está levando para o trabalho, ele é que é o primeiro beneficiado, porque tem isso, a gente pensa que está levando só a fé e a esperança e o alimento material e moral para o nosso irmão, mas a gente sai tão revitalizado, tão mais motivado para as nossas dores, para nossas provas, né? Tão mais aliviados das nossas dores, de maneira que nós precisamos olhar para dentro de nós, para o nosso devotamento, olhar para fora para o nosso irmão, entender que hoje é ele, amanhã pode ser nós, possa ser que tenhamos já passado por isso ou que ainda vamos passar, para que a gente consiga, através do devotamento, não recuar diante das tarefas.
Então a gente precisa manter também a nossa constância, não porque eu quero ganhar estrelinha que eu não faltei, mas porque eu sei da importância do trabalho. E aí, antes de chegar na nossa patronessa Teresa d'Ávila, né, porque vocês sabem, né, ela vai vir trazendo a experiência. E aí a experiência desses espíritos missionários é uma experiência assim, que às vezes a gente podia até pensar que é inatingível, mas é atingível, né? Ainda que não seja nesse momento. Nós temos uma passagem de Lucas, no capítulo 16, versículo 2, que ele fala assim: presta contas da tua administração. E essa mensagem de Lucas, ela está no livro Fonte Viva, na lição 75, né, da Federação Espírita Brasileira. Eu não vou ler a lição toda, mas vou ler uma parte que traz mais objetivamente em relação ao nosso estudo, onde Lucas traz assim para a gente. Na verdade, né, como a gente fala, Emmanuel, através de Chico Xavier, nos traz o comentário em relação a esse versículo de Lucas, presta contas da tua administração, e nos comenta o seguinte: cada inteligência da terra dará conta dos recursos que lhe foram confiados. A fortuna e a autoridade não são valores únicos de que devemos dar conta hoje e amanhã. O corpo é um templo sagrado. A saúde física é um tesouro. A oportunidade de trabalhar é uma bênção. Então, a oportunidade de trabalhar é uma bênção. A possibilidade de servir é um obséquio divino. A possibilidade de servir é um obséquio divino. O ensejo de aprender é uma porta libertadora. O tempo é um patrimônio inestimável. O lar é uma dádiva do céu. O amigo é um benfeitor. E a experiência benéfica é uma grande conquista. É claro que essa mensagem, essa lição continua, mas a gente precisava destacar a oportunidade do trabalho. Porque muitas vezes a gente é convidado ao trabalho, seja o trabalho que a gente conseguir realizar no bem, o trabalho que a gente conseguir realizar para o próximo, mas a gente precisa aproveitar essa oportunidade. Não deixá-la escapar, porque às vezes a gente fica tão preocupado em arrumar um emprego material, porque a gente de fato está mergulhado na matéria, precisa suprir nossas necessidades de alimentação, de vestimenta, de moradia, mas as oportunidades de trabalho no bem, elas são mais valiosas e a gente ainda não tem condição, não tem moralidade nem evolução suficiente para perceber que elas são ainda mais importantes e que muitas vezes são elas que vão abrir portas para outras situações de nossas necessidades, de suprimento das nossas necessidades materiais. E aí Teresa d'Ávila, nossa patronesse, né, tão querida por nós, ela nos traz no livro da vida, eu vou citar só o trecho que ela nos diz o seguinte: precisamos trabalhar muito e ajuda muito ter altos pensamentos para nos esforçarmos a que sejam as obras. Então, precisamos trabalhar muito e ajuda muito ter altos pensamentos para nos esforçarmos a que sejam as obras. Então, se nós não nos esforçarmos em elevar os nossos pensamentos no momento que nós estamos no trabalho, em pensar, em impregnar aquele trabalho que nós agora estamos fechando, já fechamos, né, os nossos irmãos no centro, nossos irmãos fecharam 650 kits de higiene. Então, que cada item daquele kit de higiene seja impregnado de amor, esteja impregnado dos nossos elevados pensamentos de esperança, de força, e que assim possamos fazer com os itens que vamos embalar agora de alimentos, né? Nos dias do pré-natal, aproveitando para fazer nosso merchandising, né? De convidar para o pré-natal. É claro que para a gente ser voluntário da casa, a gente tem que procurar o termo de voluntariado lá na nossa casa, para que preenchamos, né? Pode procurar a minha, a Cristina, o Paulo, para a gente estar direitinho com a casa, né? Na parte material, mas que a gente possa, nos dias 16, 17 e 18 desse mês de dezembro, impregnar aqueles kits de alimento com todo o nosso coração, com toda a nossa elevação material, moral, espiritual, para que nossos irmãos recebam o que há de melhor, que seja o que há de melhor dentro de cada um de nós. E que a gente
naquele momento que a gente estiver ali trabalhando juntos, que a gente lembre dessas palavras daqueles espíritos que passaram por aqui e nos trouxeram com muito amor, querendo nos dar a experiência e o caminho das pedras, porque é o caminho que eles já percorreram e é o caminho que nós precisamos percorrer para a gente não ficar travancado entre as pedras do nosso caminho. Então, agradecendo essa oportunidade de trabalho, agradecendo muito a todos esses espíritos que nos trazem o Evangelho de Jesus traduzido, não só em palavras, mas em experiências que eles vivenciaram quando aqui estiveram na Terra, nos mostrando que temos a capacidade, que temos as nossas potências que nos permitem, apesar das nossas dores materiais, dores físicas, morais, espirituais, mas que nos permitem alcançar, sim, Senhor, a caridade, alcançar o trabalho no bem e, com tudo isso, levar o amor e a esperança a nós mesmos e a todos os nossos irmãos, conforme diz o teu maior mandamento. Seja conosco agora e sempre. Muito obrigada por vocês terem tido a paciência de nos assistir. E boa noite a todos e um bom Natal de Jesus, que assim seja, graças a Deus.